Olá pessoal, mais um vídeo de estudos aqui para o nosso canal. Eu queria lembrar para vocês que esse vídeo foi postado como live, mas na verdade ele está gravado, foi um vídeo gravado, e a razão pela qual postei como live foi uma forma de avisar para vocês, né? Uma vez que o meu canal ainda não está monetizado, então eu vou estar fazendo assim por enquanto, até nós atingirmos o nosso número de inscritos, que possibilite a monetização do canal. E daí, quando isso acontecer, nós estaremos interagindo via chat ao vivo com as perguntas e as respostas, né? Então, por falar nisso, antes de nós darmos início ao assunto do tema de hoje, que são avatares presos na matriz de controle, eu estou deixando aqui no canto de baixo aqui do vídeo o link para doação e suporte do canal. Para você que se identifica com os nossos assuntos, nossos estudos, se você se sente beneficiado pelo conhecimento que esse canal tem passado e você gostaria de ajudar outras pessoas a receberem esse conhecimento, dando suporte a esse canal, a sua doação será muito bem-vinda via Pix, não importa o valor. Eu estou deixando aqui o meu Pix via Nubank, que é o meu e-mail, né? igorl7022@gmail.com. Então não importa o valor, se você puder estar contribuindo com o canal, a sua contribuição será de muita importância para que os estudos continuem. Lembrando para vocês que eu faço viagens por conta própria em volta do mundo para aprimoramento do inglês e levar essa mensagem também para outras pessoas ao redor do mundo. Então não são muitas pessoas divulgando esse tipo de mensagem que nós fazemos aqui voltadas para a ascensão, mas as poucas que eu conheço no planeta têm feito um bom trabalho, e o importante é cada um fazer a sua parte. Então você também pode fazer parte dessa divulgação, dando suporte ao nosso canal aqui, se assim você for tocado no seu coração. Bom, o tema de hoje, escolhido de hoje, são avatares presos na matriz de controle. E a grande questão é: o que leva um ser de alta elevação a ficar preso numa matriz holográfica que é a que nós vivemos na nossa realidade, que eu chamo de 4D, não de 3D. São muitos aspectos em que um avatar ele é avisado, orientado, alertado sobre vários aspectos na sua caminhada antes de entrar no processo encarnacional quanto aos perigos que podem prendê-lo na matriz. Então, por ter já uma preparação espiritual mais elevada, esse avatar, ele vai ter vamos dizer assim, uma força extra para driblar essas armadilhas que são os vícios, em sua grande maioria, e o excesso ao sexo. Nada contra o sexo, mas estou falando do excesso. Então são coisas que pesam muito, que podem prejudicar uma pessoa que está aqui há poucas encarnações ou pela primeira vez. Mas de uma forma geral,
A razão pela qual muitos avatares têm ficado presos no processo, lembrando que eu divido a categoria de avatares em avatares que eu considero Cristo cósmico e os avatares neurais. São duas categorias diferentes. Se você não sabe diferenciar uma da outra, recomendo vocês que assistam ao vídeo Avatares que foi postado aqui no canal. Então, o que temos visto, o que mais tem levado esses avatares ao aprisionamento na matriz de controle terrestre tem sido a questão da energia da adoração recebida por alguns desses avatares que têm sido conivente em aceitar esse processo de recebimento de adoração, que tem criado um processo psíquico, muitas vezes até mesmo não intencional, mas de vampirização a essas pessoas que o adoram. Então esse é um problema muito, mas muito sério. O próprio avatar, por ele estar encarnado numa estrutura terrestre onde a nossa vibração é baixa, ele se destaca pela sua luz que ele carrega. Então essa luz que ele carrega vai naturalmente provocar, vamos dizer assim, um movimento em volta dele próprio, criando muitas vezes um grupo de pessoas a segui-lo, discípulos ou seguidores, pessoas que vão estar sendo atraídas por essa luz. E é aí que mora o perigo, porque muitas vezes pode ocorrer um processo de idolatria a essa figura que inicialmente veio trazer uma mensagem de amor aos exilados de determinado planeta, determinado sistema, e pode acabar ficando preso numa rede de adoração dos seus próprios discípulos. Então, primeiro nós temos que entender uma coisa. Assim como a oração é energia, gente, a adoração também é energia e é ectoplasma. Então, quando você adora alguém, você está fornecendo diretamente ectoplasma e energia para essa pessoa. Então, os Anunnakis de Nibiru, que foram os colonizadores, que foram os responsáveis pelo projeto do Homem Sapiens, eles programaram o nosso DNA para sermos adoradores. Em outras palavras, fornecedores de energia. Então, após um certo tempo, eles se mudam, se transferem de nível dimensional, criando as religiões, criando a figura de Deus, e através dessa imposição da adoração do Deus onipotente e narcisista, que assim mesmo exige adoração e submissão, eles se colocavam atrás dessas figuras religiosas e recebiam a adoração dos seus seguidores. E aí a gente vai incluir todas as religiões iniciais ali na Mesopotâmia, naquela época que deram início ao judaísmo e muitas outras. Então, essa programação feita no DNA da espécie humana Homo sapiens foi proposital para fornecer a eles próprios ectoplasma, constituindo e formatando uma situação de vampirismo, onde até hoje eles continuam se nutrindo desse ectoplasma, se passando pelos deuses de muitas religiões conhecidas e famosas no nosso planeta hoje. As principais religiões, basicamente. A grande questão que ocorre é a seguinte, gente. Quando eu falo que eles manipularam o código genético do Homem Sapiens para adorar, eu tive o cuidado de não falar do código humano, porque a nossa espécie humana não foi criada na Terra. A espécie humana, ela foi praticamente criada na 7ª dimensão, através da primeira encarnação. Um fractal de Miguel encarna com o nome de Amélios. Esse Amélios praticamente seria o Jesus Cristo dos Pleiadianos, vamos dizer assim, que é o mesmo ser que encarnou entre nós, como Jesus Cristo aqui também na Terra. Na verdade é assim, nós temos o trono de Miguel,
Miguel, ao se fractalizar, encarna em vários sistemas com diversos diferentes nomes. Aqui ele encarnou como Jesus Cristo e para os pleidianos ele foi Amélios. Então, Amélios encarnou numa 7ª dimensão da nossa fisicalidade, no experimento biológico humano. Foi uma coisa experimental, revolucionária, a primeira vez que isso ocorre. Então, esse ser, esse corpo ao qual foi usado, é um corpo perfeito, com DNA perfeito adâmico. Não tem nada a ver com o nosso código genético, nosso DNA de Homo sapiens, que foi manipulado pelos Anunnakis, justamente para receber essa questão da adoração. Então, o que acontece? Quando a pessoa recebe essa energia de adoração e ela não corta, e ela alimenta isso, cria-se um quadro de vampirismo, onde as pessoas que o cercam, que idolatram essa pessoa, o fazem acima do bem, do mal, do certo e de errado, o fazem pela paixão. Essas pessoas, elas passam a se tornar dependentes daquele o qual elas estão adorando. Então são pessoas que não fazem mais nada na vida, não compram carro, não tomam nenhuma decisão sem consultar ou sem se colocar na posição daquele seu guru, seu Deus, o seu mestre, seja o que for. O problema é que quando você faz isso, você recebe essa adoração, você passa a se tornar responsável pela pessoa que está te adorando. Esse é o grande problema, que faz com que um avatar, um ser de uma alta elevação como essa, acabe ficando preso no processo encarnacional terrestre. Então, um caso conhecido e famoso que nós temos, que aconteceu entre nós, foi o caso do Osho. O Osho é um missionário de alta elevação que veio para o nosso planeta, especificamente para quebrar paradigmas sociais, religiosos, que já estavam estruturados aqui há muito tempo. Quebrar esses paradigmas, muitos deles, inclusive, de ordem familiar, despertar a consciência de algumas pessoas que estavam prontas para esse rompimento de paradigmas, preparando o caminho deles rumo à ascensão. Só que o Osho, ele veio realizar esse trabalho praticamente fora do Brasil. Então, ele nasceu na Índia e o idioma usado foi o inglês. E o que acontece é que, com o passar do tempo, cria-se uma rede de adoradores em volta do Osho. Então é uma coisa impressionante. Hoje tem pessoas que adoram, milhares, centenas e milhares de pessoas que adoram o Osho até hoje. Então, eu não sei precisar exatamente o que aconteceu, mas ele aceitou esse processo de adoração. Eu não sei se por, vamos dizer assim, eu não sei realmente o que levou o Osho a permitir que isso ocorresse com ele. Mas o fato é que, ao desencarnar da 4ª dimensão, na 5ª dimensão, ele não pôde seguir o seu caminho de volta para o sistema de onde veio, porque a ele foi lhe dada a incumbência de despertar a consciência de todas as pessoas a qual entraram, forneceram a energia de adoração ao Osho. Toda a sua rede de adoradores precisa ser desperta por ele próprio. Essa foi, vamos dizer assim, para não falar punição, vamos dizer, a tarefa que ele foi incumbida. E assim ele estaria liberado do processo de Matrix terrestre. Então, assim, é muito trabalho, porque se você for avaliar o próprio canal do Osho, chega a mais de 1 milhão de seguidores. Então, infelizmente, essa foi uma armadilha em que ele caiu, e a mais perigosa e a que mais derruba avatares. Porque a partir do momento que você começa a ser bajulado, idolatrado, adorado, o ego ele passa a crescer em cena. E você passa a começar a esquecer da sua essência se você não se auto-vigiar e não cortar isso imediatamente. Então é preferível que você mande a merda um bajulador, um adorador, uma pessoa que está te idolatrando, do que permitir que esse quadro de vampirização ocorra com você, entre você e ela. Esse quadro de dependência e vampirização. Porque
Se você aceita e você é conivente nesse processo, você passa a responder por essa pessoa. Inclusive as próprias decisões que ela tomar, por influência sua. É por isso que nós nunca devemos dizer faça isso ou aquilo para alguém. Mas nós podemos dizer o que nós pensamos e o que nós achamos. O que a pessoa vai fazer da vida dela é um problema dela. Mas talvez você esteja se perguntando, mas a questão de Jesus? O próprio Jesus é adorado praticamente por bilhões de pessoas no mundo, né? E tantos outros também que recebem a energia de adoração. O que falar dessas pessoas? Bom, no caso de Jesus, praticamente ele passou aqui, viveu mais como fora da lei do que uma divindade, um mestre. Toda essa rede de adoração que se formata a figura de Jesus Cristo começa ali mais ou menos a partir do século III, após a sua morte, com Constantino, que oficializa o cristianismo como religião. Então, na verdade, já existia ali um processo, vamos dizer assim, reptiliano por trás disso tudo. Jesus Cristo passa a ser adorado. Na verdade, quem está recebendo essa adoração são os reptilianos e os draconianos que fundam a Igreja Católica naquela época. Jesus Cristo já não estava mais aqui. Então, o que acontece com seres com essa elevação como ele, e outro exemplo, por exemplo, Chico Xavier, que também é um Cristo cósmico, é que ao desencarnar e saírem desse plano, eles criam hologramas da sua própria figura, para que essa rede de adoração bata nesses hologramas e volte para a Terra, para a matriz. Assim eles não recebem essa energia de adoração e não ficam presos no processo encarnacional terrestre, ou na matriz de controle, no quinto D. Lembrando que essa matriz ela se estende do quarto, da quinta, e chega a atingir também a sexta dimensão. Então, isso se passou com Jesus Cristo, isso se passou com Chico Xavier e muitos outros que passaram a ser adorados após a sua missão ser concluída. Eles construíram esses hologramas propositalmente para que essa energia de adoração vinda dos seus discípulos, dos seus seguidores, seus admiradores, batesse nesses hologramas e voltasse para a rede holográfica da matriz. E assim eles podiam seguir a sua caminhada sem ficar presos nesse planeta. Infelizmente isso não aconteceu com o Osho, e ele tem trabalhado bastante. Apesar de muitas pessoas relatarem, eu não sou o primeiro que está comentando sobre isso, eu particularmente sinto que grande parte dele já está, vamos dizer assim, liberada do processo. Isso é uma coisa minha, pessoal minha, que eu tenho esse pressentimento, mas o Osho ele contribuiu muito durante esse período de reparação, vamos dizer assim, desse problema. Inclusive ele foi responsável por muitas canalizações do Hélio Couto. Talvez até canalize o Hélio Couto, talvez até hoje mesmo ainda canalize o Osho. Então, esses seres de uma energia maravilhosa, uma elevação extraordinária, podem ficar presos na matriz de controle, assim como eu, você, qualquer um. Mas o que mais tem causado essa cilada na caminhada deles é realmente lidar com essa energia de adoração que as pessoas fornecem, vamos dizer assim, para esses seres. E isso está praticamente programado no nosso DNA e foi feito propositalmente. Então nós temos que entender uma coisa, gente. Um ser de luz, de alta elevação, por mais que ele esteja num padrão mais elevado do que eu, você, ele não exige de forma alguma submissão e adoração de nenhum de nós, porque ele enxerga em você a mesma alma que ele tem. Ele identifica que nós temos a mesma essência, apenas não temos a consciência. Vocês imaginem que um bolo é dividido em 24 pedaços, alguns maiores e outros menores. O pedaço menor vai deixar de ser bolo porque é menor em comparação com o maior? Não. Todos são fatias divididas do mesmo bolo. Estou dando um exemplo bem básico para que vocês entendam que o Deus que as religiões criaram, que atribuem
o qual é atribuída essa figura de homem, ele não existe. Isso foi uma criação dos ETs negativados para que recebesse essa energia de adoração, vampirizando a sua energia e sobrevivendo através da sua energia nesse plano mais denso que nós estamos. Então, a fonte de tudo na verdade, ela é o todo. E esse todo se divide em pedaços, como o exemplo do bolo que eu dei. Entrando no processo encarnacional mais denso, alguns dos pedaços de si próprio, da fonte que tudo esses pedaços são chamados de alma. Isso quer dizer que eles são a fonte. Em outras palavras, você que está me assistindo agora, ouvindo, você é a fonte que tudo você é Deus. Eu sou Deus. Os animais também, a natureza também. Então Deus, ele é o todo, ele é a existência. É óbvio que quanto mais nós subimos de dimensão, essa consciência fica mais nítida e mais clara. E a nossa memória vai despertando a cada degrau que nós escalamos e subimos nessa dimensão. Eu espero que vocês estejam tentando acompanhar o raciocínio. Lembrando para vocês, mais uma vez, vocês que estão chegando por aqui agora, nós estamos comentando hoje sobre os avatares presos na matriz de controle. Esse canal é o canal de reconexão estelar. Nós temos como foco aqui a ascensão. E eu sou o Igor, que estou aqui conversando com vocês. Como esse vídeo foi gravado, eu vou estar respondendo as perguntas que vocês fizerem aqui nos comentários. Então, se vocês têm perguntas relacionadas a esse assunto, a esse tema, vocês podem deixar aqui abaixo do vídeo nos comentários, eu vou respondendo um por um. E lembrando mais uma vez também que eu estou deixando aqui hoje aqui no vídeo o endereço do meu Pix para doações aqui para o canal, para você que gostaria de contribuir, que já conhece o nosso canal, se sente beneficiado e gostaria que outras pessoas fossem beneficiadas também pelos estudos e pelo conhecimento que você tem adquirido aqui. Então, gostaria de pedir a sua colaboração, fazendo a doação para o Pix aí, igorl7022@gmail, que é o Pix com o Banco Nubank. Então, não importa a quantia e o valor, sua doação será muito bem-vinda. Então, você também que está chegando agora, se tiver dúvidas, pode deixar abaixo nos comentários no vídeo. Como eu falei para vocês, o canal ainda não está monetizado, mas a partir do momento que ele estiver, eu vou estar podendo interagir com vocês em live, em tempo real. Até lá eu vou respondendo as perguntas aí de cada um de vocês embaixo do vídeo. Então, voltando ao assunto, gente. Deus, ele não pode exigir adoração de si próprio, porque ele simplesmente é. Vamos trocar a palavra Deus pela fonte que tudo é. Não faz sentido isso. Então, essa coisa de que Deus exige submissão e adoração é verdade, só que não é Deus. É um draconiano, um reptiliano que está ali por detrás daquela figura, daquele Deus, daquela determinada religião. Seja cristianismo, budismo, islamismo, o que for. Um ser de luz jamais vai exigir adoração, porque ele não se julga superior a você. Ele sabe que ele é igual a você, que todos somos iguais. Ele simplesmente ele não precisa de nada para se autoafirmar. E assim deve ser a nossa postura. Então, isso é uma coisa muito, vamos dizer assim, frustrante até mesmo, às vezes, porque nós temos percebido que até religiões, instituições, vamos dizer assim, que têm um conhecimento mais profundo na espiritualidade, da realidade extraterrestre ou do espiritualismo, como são instituições como a Umbanda, o Candomblé e o Espiritismo e o Kardecismo, estão se tornando religiões, e se tornaram religiões e também aderiram a essa questão do culto e adoração a entidades. E eles não precisam de nada disso. Infelizmente, essas instituições são instituições que eu respeito, principalmente a Umbanda e o Candomblé, que no meu entendimento deveriam ser escolas iniciáticas, acabaram se tornando religiões. Certa vez eu comentei com vocês aqui sobre os contratos de aprisionamento encarnacional que nos prende na matriz. Entre eles são muitos contratos de alta magia, tem vários contratos.
E um deles, que é um dos mais sérios, estão estritamente envolvidos, ligados à questão da adoração, da energia da adoração, se chama contratos de submissão religiosa. Então, quando você adora Deus, quando você adora determinada divindade, você está assinando um contrato de submissão religiosa. Isso vai te obrigar a reencarnar permanentemente nessa matriz de controle que nós estamos inseridos. Porque isso constitui um contrato de submissão religiosa. Você está doando, quando você está adorando o outro ser, você está doando o seu poder interno. Você está, melhor dizendo, você está abrindo mão do seu poder interno para se tornar dependente desse outro ser, dessa outra pessoa. Então, as pessoas que adoram a outra divindade, a Deus, a outras pessoas, nunca vão ascensionar, porque elas abriram mão do poder interno dela, de ascensão, e deram isso como energia para outro ser a vampirizá-la. É triste, mas essa é a grande realidade. As pessoas que estão presas, repito mais uma vez, nesse ciclo de adoração jamais vão ascensionar. E eu gostaria de estender um pouco essa questão da energia de adoração que tem prendido alguns avatares aqui no processo encarnacional, estender esse problema a outras pessoas, outras figuras do processo encarnacional. Talvez você não tenha parado para se atentar nesse fato, mas, por exemplo, esse mesmo processo ocorre com cantores, com atores, com pessoas famosas, com pessoas que têm prestígio na mídia, porque essas pessoas recebem dos seus fãs, vamos dizer assim, adoração direta. E vocês sabem disso. Isso acontece também com jogadores de futebol famosos que recebem adoração dos seus torcedores fanáticos, vamos dizer assim. Então, o problema é muito mais sério que vocês imaginam. Essas pessoas já se tornaram vampiros, vamos dizer assim, na fisicalidade, sem perceberem, da energia dos seus próprios fãs. E quando elas desencarnam, elas passam para o lado de lá com a mesma consciência. Ou seja, e como geralmente não existe um arrependimento, a pessoa se torna um baita de um quiumbão, de um quiumba do lado de lá, continua vampirizando os seus fãs, porque a energia também continua chegando à pessoa que está sendo adorada, mesmo depois que ela morre. Temos aí a formação de um novo santo, de um novo, vamos dizer assim, trono negativo do outro lado, de uma pessoa que vai estar se unindo aos draconianos, aos nibiruanos negativados, a tantas outras raças insectoides e extraterrestres que sobrevivem da vampirização. É literalmente como uma aranha que não mata a sua presa de imediato, mas injeta o seu veneno e vai fazendo daquela presa uma sopinha, vai se nutrindo daquela energia para que ela se mantenha viva. É um processo de vampirização que ocorre. Então, quanto maior a rede de adoradores que aquele cantor, aquele político, aquele jogador, aquela pessoa tem ao desencarnar, mais, vamos dizer assim, força, para não falar poder, né, que eu acho que poder é uma palavra mais suprema, mais força essa pessoa tem do outro lado. Então, é um problema seríssimo e a maior das ciladas sofrida pelos avatares que vêm para cá prestar esse trabalho. Então, o verdadeiro mestre não precisa de discípulos, ele é o que é. Ele não precisa de ninguém o bajulando. Eu vou até estender um pouco essa questão da adoração. Não precisa nem você ser famoso para que você seja adorado por uma pessoa. E aqui vai um conselho meu. Se você tem alguém que você sente que te adora a esse nível, sabe, que te bajula, te adora, te idolatra, você está acima do certo e do errado para essa pessoa, é a tua paixão, você é a paixão dela, é uma adoração cega, é muito mais preferível que você encerre isso, manda essa pessoa a merda, e todo esse véu de admiração caia, do que você manter esse ciclo de adoração na sua vida e ter que responder pela vida dessa pessoa, porque além de não ascensionar, você ainda vai ter que responder por ela
após a sua morte. Esse é o preço de todas as pessoas que aceitam a energia de adoração pagam. Quando tem a consciência desperta, né? No mínimo a pessoa passa por lado de lá e vai ter que trabalhar para despertar as pessoas que a adoram daqui. Agora você imagine pessoas que não têm consciência nenhuma espiritual, quando morrem nessa energia. Continua do outro lado fazendo pior ainda, como quiumba. Então esse é que é o grande problema. Então quando eu falo que um avatar fica preso na quinta dimensão ao desencarnar, por isso não é que ele está amarrado, preso, não dessa forma. Simplesmente é lhe dado algumas tarefas a desempenhar de correção a esse problema antes dele voltar para onde ele estava, seu sistema, sua origem. Então foi o que aconteceu. Eu dei o exemplo do Osho, não é só para comentar com vocês, mas eu tenho recebido informações que isso também já praticamente está resolvido, ou quase resolvido para ele. Gostaria de lembrar para vocês que eu vou estar sempre fazendo lives a partir desse momento, melhor. Gostaria de lembrar para vocês que vou estar gravando mais assuntos e temas como esse dos avatares. A cada 10 ou 10 dias, vou ver se eu tento mesclar aqui para deixar algumas informações para vocês. Então, recapitulando, nosso tema de hoje são avatares presos na matriz de controle. Como eu já expliquei em outro vídeo, a palavra avatar significa divindade encarnada. Quando fala-se divindade, é um grupo de consciências que vem prestar serviço de amor e de compaixão por um planeta que está em exílio, deixando uma mensagem de paz e muitas vezes até trazendo uma mensagem mais dura para quebrar paradigmas. Então esse missionário, esse ser seja ele um avatar crístico ou cósmico, ele vem prestar essa mensagem e ele dá a incumbência de descer, passar a mensagem e voltar. Mas essa luz, ela é tamanha que aprende muitas pessoas ao redor dele que começam a adorá-lo. E aí a sua postura diante dessa adoração vai determinar o que irá acontecer com esse avatar. Se ele for firme por uma separação, mas talvez você se pergunte, mas e se mesmo eu não concordando com esse processo de adoração, se a pessoa continuar a me adorar ou adorar o avatar? Eu respondo para você, a partir do momento que você não aceita e não alimenta essa energia de adoração enviada a você próprio, o avatar não aceita e não alimenta, o problema vai ser da pessoa que está o adorando ou te adorando. A sua parte você está fazendo. O que não pode acontecer é você alimentar isso. Isso é sério, gente, porque falando aqui com vocês agora, eu vou sentindo aqui o pessoal comentar comigo, os guias comentarem comigo, que isso acontece muito no nosso processo pessoal, mesmo sendo uma pessoa importante, não sendo uma pessoa famosa, não sei, sempre vai haver alguém próximo de você querendo te adorar por algum motivo. Então, a partir do momento que você recebe essa energia de adoração, você passa, sem perceber, a vampirizar a energia dessa pessoa e se torna responsável também. Então, nós devemos ter muito, mas muito, muito cuidado com isso. Então, muitas vezes, os quadros de obsessão, de vampirização mais complexos acontecem com pessoas encarnadas, de encarnados para encarnados, que estão nessa frequência. Então, nunca aceite, gente, ser adorado, porque você não é superior a ninguém, assim como eu também não sou. Nós somos iguais, mas também nunca aceite adorar outro ser, porque assim você rebaixa a sua própria luz e quando você não reconhece a sua própria divindade interna. Então, isso é uma regra. Esse assunto dos avatares presos na matriz pela energia da adoração é interessante porque isso é uma regra para a ascensão. Um ser nunca deve estar acima de você. Se ele estiver acima de você, sob uma postura de submissão da sua parte, você não vai ascensionar, porque a sua chave de ascensão você entregou na mão dele. E aí? É isso que os arcontes fazem, é isso que os ETs negativados fazem, quando eles recebem a sua energia de adoração.
Esse barulho que vocês estão ouvindo aqui agora de fundo é a chuva, tá, gente? Começou esse barulho agora no vídeo, que tá chovendo bastante hoje. Então, eles têm sido muito astutos nesse sentido. Eles têm usado essa energia de adoração em favor deles e para te prender no sistema encarnacional pela submissão, pelo contrato de submissão religiosa. Então, gente, isso é um assunto muito complexo, porque na matriz de controle nós somos ensinados a adorar a Deus, adorar Jesus, adorar a fulano, beltrano, e essa energia de adoração é o que vai te prender permanentemente no ciclo internacional através do contrato de submissão religiosa. Então é muito importante, gente, não aceite bajulação ou adoração vinda de ninguém. É um conselho que eu deixo para vocês de coração, se realmente o seu propósito é sair daqui e não ficar preso nesse planeta. Assim você se candidata a sair da matriz de controle e a viver a sua existência em mundos melhores. Como exército, por exemplo, o universo de Unana que tem se formatado. Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta relacionada a esse assunto, vocês podem deixar aqui embaixo o seu comentário. O áudio agora ficou um pouco ruim por causa da chuva, mas eu estou usando o áudio externo do celular. Mas eu gostaria de finalizar o vídeo aqui falando para vocês que eu estou ciente da situação que o Brasil está passando. São momentos difíceis que nós estamos passando. E mais uma vez reenfatizo a importância de não se entrar na polaridade, nessa dualidade em que o país está dividido. Não se envolvam emocionalmente nessa briga, para que vocês não fiquem presos através do sentimento do ódio. Então o clima de tensão está grande, provavelmente as previsões não são as melhores, porque as escolhas foram feitas e foi feita a escolha do caminho da dor. Então, nesse momento de dificuldade que nós passamos no nosso país, recomendo a vocês se fortalecerem internamente através da meditação, através de reconectar a si mesmo, as práticas da respiração, através dos banhos de ervas, da defumação, seja o que for que te mantenha centrado, em equilíbrio, e não se envolvendo nessa disputa que nesse momento acontece no país e vai se escalar mais ainda com o passar dos dias, do tempo, vocês vão ver. Um ano muito complicado vindo pela frente, mais complicado ainda que é o ano de 2023. Então, gostaria de deixar esse lembrete para vocês. Não entrem nessa energia de disputa e de briga pelo poder. Mais uma vez, como eu disse, quem quer fazer o protesto, faça pacificamente, mas cuidem do vosso emocional para que vocês não fiquem presos nisso. E lembrem-se que nós não vamos mudar o mundo, mas nós podemos mudar a si próprio, sair daqui e mudar de mundo. Esse é o caminho da ascensão. Esse é o caminho para aqueles que realmente querem ascensão. Mais uma vez, vou repetir a frase que eu falei. Nós não vamos mudar o mundo, mas nós podemos mudar de mundo. E nós fazemos isso cuidando da nossa vibração interna e não entrando nesse jogo de disputa pelo poder. Como eu tenho afirmado, nós estamos dentro de um jogo encarnacional em que se mantém esse jogo através do que nós conhecemos como dualidade. Dois lados lutando um contra o outro. E se nós entramos nessa disputa, nós ficamos permanentemente presos nela. Então não se esqueçam disso, que é muito importante. Então, recapitulando aqui, finalizando o nosso vídeo de hoje, os avatares que são constituídos em duas categorias, a de Cristo cósmico e a de avatares neurais, eles ficam presos no processo da matriz de controle a partir do momento que eles recebem a energia da adoração e não cortam isso. Então, se eles aceitam essa energia, eles ficam presos, e ao desencarnar, eles praticamente aí
recebem a tarefa de ter que despertar as pessoas que ficaram presas nessa rede de adoração a qual eles a alimentaram. Então, isso serve de exemplo, não só para eles, mas para mim e para você que estamos aqui acompanhando, você que está acompanhando esse vídeo, porque não somente pessoas famosas podem ser alvos dessa energia de adoração, mas pessoas anônimas, pessoas simples como eu e você, também podemos ser alvo dessa energia e nós devemos cortá-la, se esse é o nosso desejo, se o nosso desejo é realmente ascensionar e sair desse planeta em paz e com a consciência tranquila. Tá bom, gente? Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado aí pelo apreciamento também dos estudos, espero que vocês fiquem todos bem. Mais uma vez agradeço aí ao suporte ao canal, aqueles que fizerem as doações via Pix. Pode ter certeza que isso você vai estar contribuindo para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo material desse canal, uma vez que nesse canal nós temos também inscritos estrangeiros, então cerca de 15 a 20% dos inscritos do canal aqui são de outros países, então essa é a razão pela qual eu divido os vídeos, né? Eu faço 2 em português, 2 em inglês, para tentar, vamos dizer assim, levar essa mensagem a um maior número de pessoas possíveis que tem sua caminhada, vamos dizer assim, esse foco de se libertar do aprisionamento encarnacional em que foi imposto nesse planeta, vamos dizer assim. Um grande abraço para todos, fiquem na paz do vosso Cristo interno.